Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje, quarta-feira, dia 28 de janeiro, nós vamos então para mais uma leitura da Bíblia Sagrada, dessa vez os capítulos de 1 a 4 do livro de Êxodo. Mais um dos livros escritos por Moisés, o segundo livro escrito por Moisés, que relata então a história do povo hebreu no Egito e sua saída dessa terra. Então começa assim, capítulo 1, verso 1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Bom, nós temos aqui o início do livro, é mais um prólogo, uma introdução, mostrando quem saiu de Canaã para entrar no Egito. E mostrando para a gente o seguinte, Deus sabe o nome de cada pessoa que entrou no Egito, inclusive sua quantidade, foram 70. Então Deus conhece todos aqueles que estão indo para o Egito. Porém, o verso 6, ele traz para a gente a ideia, que é o seguinte, faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então, todo esse povo que foi mencionado dos versos de 1 a 5 já morreu. Ele está dando para a gente um marcador temporal. Olha, toda essa galera entrou no Egito, Deus conhece todas elas, Deus sabe quantas pessoas foram, Deus tem contado, Deus chama eles pelo nome. Porém, agora, todos eles morreram. Mas o cuidado de Deus não cessou. Ele passou de uma geração para outra, e é o que o livro vai tentar nos mostrar. Deus continuou cuidando dos filhos de Israel. Mesmo quando essas pessoas que entraram no Egito, que Deus conhecia de nome, já não faziam mais parte da terra, da vida na terra. Então, verso 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Perceba aqui, no verso 7, que ele usa uma estrutura muito semelhante à estrutura de Gênesis que ele já usou anteriormente. Moisés, no relato da criação, escreve assim, quando Deus fala aos animais marinhos, coloca os animais marinhos na água e diz, sede fecundos, enchei a terra e povoai-a. A mesma coisa ele fala sobre as aves nos céus, sobre os animais terrestres e para os homens. Ele diz para os homens, sede fecundos, enchei a terra, crescei e multiplicai-vos. Então essa ideia de crescer e se multiplicar, ele está trazendo aqui para mostrar como o povo hebreu estava cumprindo um ordenamento de Deus. Eles estavam debaixo da palavra de Deus, crescendo e se multiplicando e enchendo a terra. Eles são criações de Deus. O que Moisés quer relatar aqui, quer que o seu leitor entenda, é que o povo hebreu é uma criação de Deus. Ele está debaixo das palavras de Deus, ele está cumprindo a ordem de Deus, crescendo e se multiplicando. No verso 8, porém, se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, e ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então, esse novo faraó cria então no seu coração a preocupação de que o povo de Israel se revolte contra eles, mas ele está vendo o povo crescer e se multiplicar, e isso está levando temores ao seu coração. Perceba que ele é uma espécie de antideus, É porque Deus pede ao povo, ordena ao homem, crescer e se multiplicai. O povo hebreu está fazendo isso, está crescendo e se multiplicando. Então a ideia é que a criação está funcionando, de que a criação está evoluindo sob os planos de Deus. Porém, nós temos Faraó,
que a ideia dele é fazer com que o povo de Israel não vá cumprindo a palavra de Deus. É que esse povo não se multiplique, que esse povo não enche a terra. Então, ele se torna muito semelhante à serpente no Éden, porque o plano dele é contrário ao plano de Deus, né? E aí ele pede então aos seus oficiais, ao povo, que deem um trabalho mais árduo para o povo hebreu. Lá no verso de número 14 diz: eles fizeram amargar a vida com dura servidão. Então esse povo hebreu é obrigado a trabalhar cada vez mais e tem uma vida amarga, isto é, uma vida sem contentamento, sem alegrias pelo excesso de trabalho. É tal qual o mundo de hoje, que nos obriga a trabalhar cada vez mais, a não observarmos tempo de descanso, a não observarmos tempo com a família. A pressão do mundo do trabalho nos leva a entrar em colapsos, a depressão, a síndrome do pânico, a burnout, porque pelo excesso de trabalho. Isso é um problema, irmãos. O excesso de trabalho que nos torna improdutivos em nossa vida pessoal, isso é um problema. E foi essa estratégia que o faraó usou para impedir o povo de crescer e se multiplicar. Então, quantas vezes o nosso excesso de trabalho nos leva à falta de tempo para Deus, à falta de tempo para orar, à falta de tempo de buscar a Deus, à falta de tempo de frequentar os cultos, à falta de tempo de fazer um devocional, né? O excesso de trabalho não pode ser um impeditivo para que a gente cresça na graça de Deus, né? Ao contrário, o trabalho ele tem que nos abençoar, mas sempre entendendo que esse trabalho vem de Deus, então ele tem que ser colocado debaixo da vontade de Deus e não impedir a realização da vontade de Deus em nossa vida, nem a nossa comunhão com Ele. Bom, continuando a partir do verso 15, né, do verso 15 ao 22, traz a história das parteiras. Deus abençoa as parteiras porque a ordem de Faraó é para que elas matassem os meninos que quando nascessem, para que não houvesse a multiplicação do povo. E aí lá no verso de número 20 e 21, Deus traz uma bênção sobre as parteiras. Diz assim: Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, porque as parteiras temeram a Deus e Ele lhes constituiu família. Veja, elas se recusaram a fazer parte do plano de Faraó, do plano daquele que é contra Deus. Elas se recusaram a ser um instrumento de maldade, um instrumento de morte. Ao contrário, elas decidiram ser instrumentos de vida. Elas decidiram levar vida, preservar a vida e ser um instrumento de Deus. Então essa é uma decisão que pesa sobre nossas vidas. No seu dia a dia, na sua postura, na sua fala, nos seus relacionamentos, você tem escolhido ser um instrumento de vida ou um instrumento de morte. Você tem gerado vida ou você tem gerado morte. Você tem escolhido ser um instrumento de Deus ou um instrumento do diabo. As parteiras escolheram ser instrumentos de Deus e preservar a vida dos meninos hebreus. Com isso, Deus lhe constitui famílias. Deus as abençoa e constitui famílias. Agora perceba que interessante. O trabalho das parteiras era justamente formar famílias, constituir famílias, era gerar filhos para que uma família fosse gerada, era auxiliar as mulheres, né, no parto para que famílias nascessem, fossem construídas. Mas elas mesmas não tinham suas famílias. Como diz aqui um ditado brasileiro, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Elas faziam para a obra, elas faziam para as pessoas, elas ajudavam os hebreus, elas ajudavam as famílias a nascerem, mas elas não tinham suas próprias famílias. A história das parteiras é um símbolo de como Deus se envolve de quem cuida da obra. Às vezes você está tão envolvido com as coisas de Deus, tão envolvido com a obra de Deus, com pregar o evangelho, com o auxiliar nas questões da igreja, que você se esquece de si mesmo. E quantas vezes você ajuda as pessoas a terem aquilo que você não tem. Mas Deus não se esquece daqueles que trabalham por Ele.
Deus não se esquece daqueles que escolhem ser um instrumento dele, e assim ele abençoa as parteiras. E aí nós vamos para o capítulo 2, nascimento de Moisés, que diz: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Perceba que ele não está dizendo o nome do homem nem da mulher. Isso não importa. O que importa é que eles são da tribo de Levi. O que Moisés quer destacar aqui é que ele é da tribo de Levi, dos levitas, né? Que depois seria a tribo sacerdotal. A mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafeteou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o nos juncos à beira do rio. Perceba que Moisés não é largado no rio. Nós estamos acostumados com uma ideia de que a mãe de Moisés coloca ele num cestinho dentro do rio e ele vai descendo o rio abaixo até chegar lá na filha de Faraó. Não é isso. Ela botou Moisés entre os juncos ou entre a vegetação que estava na beira do rio. E o cestinho com Moisés ficou ali paradinho, né, nessa vegetação. Bom, desceu a filha de Faraó para se banhar. Perceba, quem desce, quem vai de encontro a Moisés é a filha de Faraó. Não é o cesto de Moisés que vai descer no rio. É a filha de Faraó que desce o rio e vai ver o cesto ali e vai até ele e vai ver que é um menino hebreu e vai dizer lá no verso 6, teve compaixão dele por saber que esse é um menino dos hebreus, né? Lá no verso 10 está assim: sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: por causa das águas, porque das águas o tirei. Então, Moisés é nomeado aqui no verso 10 do capítulo 2, né? Bom, em seguida nós temos o episódio em que Moisés mata um egípcio para proteger o seu povo. Diz assim, verso 11: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. É uma atitude cruel, é uma atitude sanguinária, mas tem alguma coisa positiva, que era para a proteção do seu povo. Então, a gente nota ali Moisés tendo atitudes até ruins, mas com um coração disposto a proteger o seu povo, conhecendo sua origem, sabendo quem ele é, sabendo que ele pertence ao povo hebreu e se coloca como um defensor desse povo. Agora a gente precisa analisar o verso 13 e 14, que diz assim: saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Veja que a fala desse hebreu, ela já é um indicativo de que eles não aceitariam uma certa liderança. Ele pergunta a Moisés: quem te colocou como juiz e príncipe sobre nós? Então, eles, num primeiro momento, eles recusam qualquer tipo de liderança e de direcionamento. Moisés tem esse episódio gravado em sua mente. O povo hebreu se recusa a ter uma liderança. Eles principalmente não aceitariam Moisés como líder. Então Moisés foge e vai então para Midian. Lá ele encontra as mulheres no poço, né, ajuda essas mulheres, é levado para casa para casa delas, né, para casa de Jetro, que vai conceder a sua filha Zípora por mulher a Moisés, né? Então vamos lá para o verso de número 23, que diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então perceba aqui que
o texto traz a ideia de um Deus de aliança de Abraão com Isaac e Jacó. Toda vez que traz essa ideia de Abraão, Isaac e Jacó, fazendo essa referência, faz referência à aliança. Deus então ouve o clamor do povo. Deus então ouve que o povo está sofrendo. E aí Deus viu a aflição desse povo e se atentou para eles. Deus então presta atenção com detalhes, traz um novo olhar para esse povo, né? Ou seja, o que o texto quer dizer é que Deus decide então agir em favor desse povo. E aí como é que Deus vai agir? Ele vai agir no capítulo 3, preparando Moisés para ser o libertador desse povo. Perceba que a ação de Deus para libertar o povo não inicia no Egito, ela inicia no deserto. Isso quer dizer que às vezes o povo estava lá sofrendo, padecendo necessidade, padecendo de aflições e clamando a Deus por liberdade, mas nada acontece, eles continuam sendo oprimidos. Mas enquanto nada acontece aos olhos deles, lá no deserto, Deus está agindo em favor deles e levantando o homem que seria o libertador desse povo. Então o capítulo 3 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, e aqui esse anjo, com letra maiúscula, sendo então referência ao próprio Deus, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então ele ouve o primeiro chamado de Deus. E ele diz: eis-me aqui. Embora os demais, quando ele vai receber a missão, ele nega, mas esse ele diz: eis-me aqui. Ele está pronto para ouvir a Deus. E Deus diz para ele não se chegar ali porque a terra é santa. Importante a gente dizer o seguinte: a terra não é santa por si mesma. Às vezes a gente fala assim: Jerusalém, a terra santa. Não, a terra em si não é santa. Ali a terra está santificada, porque o santo é Deus. Como Deus está ali no meio da terra, naquele momento a terra é santa. E Moisés não podia se chegar àquela terra porque Deus estava ali naquele momento. Então era uma atitude de reverência e de temor a Deus. Não se aproxime de Deus. Em outras palavras, não se aproxime da presença de Deus, né? E aí Deus vai se apresentar então no verso 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés então escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E aí quando ele vê quem fala com ele, o Deus da aliança, o Deus da eternidade, o Deus de Abraão, ele se esconde. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Olha, que texto lindo. Deus dizendo assim: conheço o sofrimento. E é assim até hoje. Deus conhece o nosso sofrimento, Deus conhece nossas dores, Deus conhece nosso choro, Deus conhece nossas lágrimas. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Às vezes a gente acha que não, mas Deus nos conhece. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Então, Deus vê o sofrimento, ele decide agir, ele decide fazer algo. Deus não fica parado. Deus está agindo na nossa vida, né? Bom, verso de número 10. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem eu sou para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então, veja, Moisés tem dúvidas de si. Moisés tem dúvida da sua personalidade, do seu caráter, da sua origem,
né, da sua postura, mas a missão não está dada para a personalidade de Moisés. A missão é de Deus. Então Deus responde a Moisés assim: quem eu sou? Né? Aliás, Moisés pergunta a Deus: quem eu sou? E aí Deus responde: eu serei contigo. Então não é sobre você, é sobre a minha presença, é sobre o meu plano. Eu serei contigo. Eu estou ao teu lado. Sempre que a gente tem dúvida, sempre que a gente tem medo, a resposta para essa dúvida, para esse medo é: Deus está do nosso lado. É Deus nos dizendo: eu serei contigo. Bom, disse Moisés a Deus, verso 13: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Essa pergunta de Moisés está muito atrelada àquele episódio em que ele mata o egípcio e ele é questionado por um hebreu: quem é você? Quem te constituiu príncipe sobre nós? Então, quem ele vai dizer que é o príncipe do povo, o libertador do povo? E aí Deus diz: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Ou seja, Deus está dizendo ali que ele é a eternidade, que ele é o próprio Deus, que ele basta, que ele é suficiente, não precisa de explicações. Ele vai dizer: eu sou. Deus é poderoso, é eterno. Isso faz referência à sua essência, ao seu ser. Eu sou. Ele é. Ele é poderoso sobre todas as coisas e não precisa mais de explicação. Portanto, terminando de se apresentar, ele vai lá no verso de número 18, Deus falando ainda com Moisés, vai dizer assim: ouvirão a tua voz, irás com os anciãos de Israel, o rei do Egito, e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Então perceba, Deus encontrou o seu povo, e essa é a história do Evangelho. Deus encontra o seu povo, assim como Deus encontrou Adão no Éden após ter pecado. Deus encontrou Moisés no deserto, Deus encontrou Abraão. Deus te encontrou. Deus se encontra com você. Deus conhece você. Deus vai ao teu encontro. Deus vai até a tua direção. Deus sabe onde você está. Deus sabe o que você faz. Deus sabe o chamado que tem para você. Deus te conhece. Esse é o resumo da nossa leitura até aqui. Bom, a leitura do capítulo 4 fica para um outro áudio, porque esse já está muito grande. Aí depois a gente, então, continua. Um grande abraço e até amanhã.